Um cara que tinha uma facilidade imensa para fazer gol de tudo quanto era jeito. Um finalizador frio e calculista que brilhou na seleção, no Guarani, no São Paulo e no Napoli. Um atacante simplesmente genial, extremamente inteligente. Senhoras e senhores, hoje a história é dele, Careca. Antônio de Oliveira Filho, muito mais conhecido como apenas Careca, nasceu no dia 5 de outubro de 1960, em Araraquara, São Paulo. O Careca ganhou esse apelido não pela ausência de cabelos, mas porque curtia cantar as músicas do palhaço Carequinha quando era moleque. E foi justamente na sua cidade natal que ele começou a jogar futebol, ainda muito novo. Ele já tinha uma qualidade muito diferenciada para a bola, se comparado aos outros meninos. Isso, obviamente, foi percebido por clubes grandes, então ele foi até Campinas para treinar no Guarani, quando tinha só 15 anos de idade. E foi no Bugre que o atacante se profissionalizou, ganhou as primeiras oportunidades da sua carreira. Isso no ano de 1978, quando tinha apenas 18 anos. E de cara já virou um dos principais nomes do time, um dos artilheiros do futebol nacional. Inclusive, ainda bem jovem, ele já conseguiu a proeza de marcar o gol do título brasileiro do Guarani. Isso mesmo, a equipe conseguiu o título nacional daquele ano ao derrotar o time do Palmeiras. O Guarani venceu as duas partidas da decisão. Em ambas fez 1-0 e no segundo jogo o Careca deixou o seu. Careca, pé direito! Do Guarani, Careca! Nesse primeiro ano como profissional, além de ser campeão do principal torneio do país, ele já disputou 49 partidas e meteu 25 gols. Já no ano de 1979, o Careca seguiu muito bem. Titular do Bugre, um dos grandes nomes do time, onde já havia ganhado muita projeção e visibilidade do futebol nacional. A melhor campanha do Guarani nesse ano foi justamente no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista. O time acabou perdendo logo para o grande rival, o time da Ponte Preta na semifinal, que posteriormente acabou ficando com o vice daquele Campeonato Paulista que foi perdido para o Corinthians. Nesse ano de 79, o Careca foi a campo em 57 partidas e fez 16 gols. Já no ano de 1980, novamente o Guarani ficou sem taças, terminou o Paulistão em quinto lugar e caiu na terceira fase do Campeonato Brasileiro. Apesar de jovem, o Careca estava jogando muita bola e mostrava uma capacidade fora do comum para fazer gols, sendo cotado já na seleção brasileira. No ano seguinte, ano de 81, o Bugre jogou bem no Paulistão, mas não conseguiu ir às finais. O time do Guarani conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro mais uma vez, mas dessa vez foi da segunda divisão, da divisão de acesso, ou seja, a Série B, que também era chamada de Taça de Prata. O clube do Careca bateu a Napolina na grande final, com uma vitória por 4-2 e depois empate em 1-1. Além do título, logicamente, o Guarani pôde jogar a Série A em 1982. E ainda nesse ano de 81, ele jogou com a seleção brasileira um torneio amistoso, foi o torneio de Toulon. O Careca marcou 2 vezes em uma partida contra Portugal e o Brasil derrotou a Tchecoslováquia na final por 2-0 e ficou com aquela taça. Em 1982, o Guarani caiu na semifinal do Grande Campeonato Brasileiro. O time eliminou o São Paulo nas quartas e só foi parado na semi pelo super time do Flamengo, comandado por Zico, que não por acaso conquistou aquele Brasileirão. O Careca, obviamente, foi um dos destaques da campanha com seus 18 gols marcados, ficando em terceiro lugar na artilharia do campeonato. Já no Paulistão, o clube foi o sexto colocado. O nível de atuação do Careca pedia passagem em algum gigante do futebol nacional, e o jogador passou a ser cobiçado pelos grandes times. Então São Paulo levou o atleta para jogar no Morumbi no ano de 1983. No Bugre, o Careca disputou 253 jogos, meteu 118 gols e conquistou 2 títulos. As atuações no Guarani fizeram com que o Careca fizesse o caminho natural de um grande jogador, ou seja, ele passou a defender a seleção brasileira. Foi convocado por Tele Santana quando tinha apenas os seus 21 anos para o amistoso do Brasil contra a Alemanha, na qual a seleção canarinha venceu por 1-0. Ele iria jogar a Copa de 82, aquela famosa que o Brasil tinha uma seleção incrível, mas acabou sendo cortado por lesão. Ele distendeu o músculo adutor da coxa esquerda. Esse tipo de lesão leva a um período não inferior a 20 dias para se obter condição de jogo. Isso é uma condição muito variável. Chegou para vestir a camisa do São Paulo em 1983, com o intuito de substituir Serginho Chulapa. E o Careca não fez feio, muito pelo contrário. Ele meteu o gol logo na estreia contra a América de Natal.
e não demorou para se firmar na equipe e mostrar que poderia manter o alto rendimento do Guarani, agora vestindo branco, vermelho e preto do São Paulo. No ano o clube ficou sem títulos, mas passou bem perto, chegou à final do Brasileirão, mas perdeu para o rival Corinthians e aí, lógico, ficou sem a taça. Já no Paulistão, o tricolor do Morumbi caiu nas quartas de final. Nesse ano de 1983, no São Paulo, Careca disputou 53 jogos e meteu 32 gols. O ótimo momento levou o Careca para a Copa América de 1983, e o Brasil, que foi passando sem apresentar um grande futebol, que daí teve pelo menos alguns placares magrinhos, decidiu aquele torneio contra o Uruguai, só que aí perdeu. Perdeu em Montevidéu por 2-0 e empatou em Salvador por 1-1, ficando então com o vice. No ano de 1984, o São Paulo ficou em terceiro no Paulistão e não conseguiu grandes resultados no ano. O Careca jogou menos jogos e fez menos gols se comparados ao ano anterior, mas seguia bem na seleção brasileira, visando o Mundial de 86. No ano de 1985, as coisas começaram a mudar para o tricolor. O São Paulo voltou a ganhar o estadual, que historicamente é o mais competitivo do país. Ganhou o Campeonato Paulista daquele ano. Ainda por cima, o Careca foi o artilheiro da competição com 23 tentos. Bateu o time da Portuguesa na grande final, vencendo logo as duas partidas. Venceu a primeira no Morumbi, mas com o mando da Lusa por 3-1, o Careca ajudou com 2, na volta 2-1 tricolor e título paulista para conta. Nesse ano, que foi ótimo em termos de números de atuações, foram 48 jogos e 35 bolas nas redes adversárias. Um ano depois, 1986, o São Paulo não conseguiu repetir o feito de ser bido paulista, mas conseguiu uma façanha ainda maior, que foi ganhar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Além do título coletivo, Careca foi simplesmente o goleador máximo, o artilheiro daquele Brasileirão com seus 25 gols marcados. De quebra, foi eleito o melhor jogador da competição. Um desses gols foi justamente na grande final. Curiosamente, uma bela de uma lei do ex. O São Paulo decidiu contra o Guarani. O Careca marcou na ida, empate em 1-1, e também na volta, no último minuto da prorrogação. Gol que levou a disputa para os pênaltis. Entrada de Careca, gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível. O Careca desperdiçou a sua cobrança, mas para a sorte dele que não fez falta. O São Paulo ganhou de 4-3 nas cobranças e faturou aquele Brasileirão de 86. Gol de Wagner no São Paulo, é campeão brasileiro de 86. Nesse ano, o Careca foi a campo em 41 jogos e fez 30 gols. E aí, jogando com o amarelinho, o artilheiro deitou no Mundial do México. Em 82 ele foi cortado, mas em 86 não tinha como ele ficar fora. Então ele marcou 5 gols nos 5 jogos que disputou. Foi vice-artilheiro da Copa e foi titular absoluto da Celeste, e o grande destaque daquela seleção, que acabou perdendo nas quartas de final para a França na disputa por pênaltis. Depois da igualdade em 1-1 no tempo normal e prorroga, o gol brasileiro inclusive foi anotado pelo Careca, o Brasil perdeu nos pênaltis e aquele gol do Careca acabou não sendo suficiente. Seguiu voando em 1987, a excelente Copa do Mundo fez com que o Careca ganhasse projeção mundial e ficasse cobiçado por clubes europeus. Jogou o primeiro semestre do ano ainda no tricolor, mas depois não teve mais como segurar o jogador. Então o Napoli, atual campeão italiano, fez a sua contratação. Antes de partir, ele fez parte do time que ganhou o Campeonato Paulista daquele ano de 87. Então, com a camisa do São Paulo, o Careca somou 191 jogos, marcou 115 gols e conquistou 3 títulos. Só que antes de desembarcar na Terra da Bota, tinha um compromisso com a seleção do Brasil. Entretanto, a seleção canarinha não foi bem e não conseguiu avançar à fase final da Copa América. Aos 28 anos, chegava para a liga mais forte do mundo naquela época. O Careca já era preterido pelo Napoli desde os tempos de Guarani. E então, em 87, o clube finalmente fez a sua contratação. Lá ele fez uma parceria histórica com Maradona, porém nessa primeira temporada, apesar dos gols do Careca e da genialidade do argentino, o time passou em branco e amargou um vice-campeonato nacional. Já na temporada de 88 e 89, o time conseguiu novamente ser extremamente competitivo e jogar muito bem. Dentro de casa então, jogando no São Paulo, era quase imbatível. O clube foi novamente vice do italiano e foi vice da Copa da Itália. Porém, em um campeonato internacional, a atual Liga Europa, na época chamada de Copa da UEFA, o time não deixou passar. O Careca foi um dos artilheiros do torneio, com 6 gols, e depois de uma bela campanha, com destaque para uma vitória diante do Bayern de Munique na semifinal, em que a dupla Careca e Maradona brilhou, o Napoli venceu o Stuttgart da Alemanha na final.
Vitória por 2-1 em casa e empate por 3-3 garantiram essa taça aos napolitanos. Nessa temporada, o Careca disputou 52 jogos e marcou 27 vezes. Na temporada de 89 e 90, o Napoli seguia firme, como um dos melhores times da Itália. Aliás, o melhor da Itália. O time venceu o grande campeonato italiano daquela temporada. Eles deixaram para trás o poderoso Milan, que também tinha uma equipe muito forte, e conseguiram essa façanha. Na Copa da Itália, o Napoli foi longe, caiu só na semi. E na temporada tivemos, entre aspas, apenas o Scudetto. Depois da temporada europeia, foi convocado para jogar a Copa do Mundo de 1990, disputada na própria Itália. Mesmo com Romário pedindo passagem, ele foi titular da seleção brasileira nesse Mundial. Meteu os 2 gols na vitória do Brasil por 2-1 contra a Suécia e foi só. Não marcou mais nesse Mundial. O Brasil passou dos grupos, mas logo nas oitavas de final perdeu para a Argentina com aquele gol do Canidia driblando Tafarel, gol que mandou a seleção brasileira de volta para casa. Já na temporada de 1990 e 1991, o Napoli começou super bem, pois ganhou a Supercopa Italiana de 90, derrotando a Juventus de Turim, uma sonora goleada, 5-1 com direito a 2 do Careca. O time jogou também a Champions League, mas não conseguiu ir longe. O italiano acabou caindo de rendimento e ficou só na 8ª colocação, muito longe de ter um desempenho que se acostumou nos últimos anos. Na temporada, o Careca disputou 38 jogos e balançou as redes 12 vezes. Na temporada seguinte, o Napoli conseguiu jogar melhor, mas ainda assim não conseguiu os tão almejados títulos. Pelo mau desempenho do ano anterior, acabou que disputou só os torneios locais, ou seja, o Calcio e a Copa da Itália. No Calcio, o clube acabou na 4ª colocação, e na Copa da Itália caiu nas oitavas de final. O Careca conseguiu uma média de meio gol por partida, ele fez 17 nos 38 jogos que foi a campo. Já na temporada de 92 e 93, o Napoli desandou de vez e caiu muito de produção. O time fez campanhas ruins em todos os torneios que disputou, então assim que a temporada terminou, o Careca optou por deixar o time. No clube italiano, onde viveu muitas glórias, o atacante disputou 223 jogos, marcou 96 vezes e ganhou 3 taças. Em agosto de 1993, o Careca jogou sua última partida com a camisa do Brasil. Depois da eliminação no Mundial de 90, ele ainda foi chamado para alguns amistosos e partidas das eliminatórias para a Copa de 94. Essa última, inclusive, foi contra a Venezuela, uma vitória por 5-1 do Brasil. E aí, depois desse jogo, ele jamais voltou a vestir a amarelinha. Então, com a camisa da Celeste, o atacante jogou 63 partidas, marcou 29 vezes e não conquistou títulos oficiais. Após deixar a Itália, o Careca foi integrar um projeto novo do futebol japonês. Ele se apresentou no time do Kashiwa Reysol e fez poucas partidas nesse ano de 93. Já em 1994, ano de Copa do Mundo, o Kashiwa conseguiu seu objetivo de ir à elite do futebol do Japão, uma vez que o clube ainda figurava na segunda. Eles ficaram em segundo lugar na segunda divisão e aí conseguiram o acesso. O Careca teve uma média absurda de gols nessa temporada. Ele jogou 26 jogos e meteu 20 gols. Já no ano de 1995, jogando a primeira divisão, o Kashiwa terminou na 12ª colocação jogando a J-League, também conhecido como Campeonato Japonês. E na Taça do Imperador, o clube acabou caindo logo na segunda fase, e aí passou o ano sem ganhar títulos. O ano de 1996 foi o último do Careca na Terra do Sol Nascente. O Kashiwa ficou em 5º no Campeonato Japonês e não teve melhor sorte nas Copas. Depois disso, o atacante resolveu voltar ao Brasil. Então, no Kashiwa Reysol, ele disputou 74 partidas e balançou as redes 40 vezes. Do pé esquerdo, já é bem recuperado, sem dor nenhuma. O problema só é no outro pé, no pé direito, praticamente a mesma coisa. Está sendo tratado, estou fazendo esse trabalho de fisioterapia, realmente não vem dando muito resultado. O retorno foi justamente para o Santos, o alvinegro praiano, time do coração do Careca, que declarava o seu amor ao clube, onde ele recebeu a reciprocidade da diretoria, que lhe deu condições de se preparar para entrar em forma e de fato atuar com a camisa do clube. Apesar disso, ele acabou jogando poucas partidas no Peixe. Todas elas foram do Paulistão daquele ano, então ao todo ele jogou só 9 partidas e meteu 2 gols. Depois que ele deixou o Santos, ele disse que ia parar de jogar, mas foi jogar no Campinas Futebol Clube, clube que o próprio Careca fundou juntamente com o ex-jogador Edmar Bernardes.
Eles jogaram a Série B1B do Paulistão, que era equivalente à 5ª divisão do estadual, porém o empreendimento não deu muito certo. Em 2010, com problemas financeiros, o clube deixou de existir, então foi vendido ao Sport Clube Barueri. Entre 98 e 99, atuando com a camisa do Campinas, o Careca disputou 10 partidas e meteu 6 gols. O São José, do Rio Grande do Sul, foi o último clube da carreira do goleador. Ele ainda disputou poucos jogos pelo gauchão antes de encerrar a sua bela carreira de pendurar as suas chuteiras. No clube foram só 3 partidas oficiais disputadas. Atuando por clubes, o Careca disputou 763 jogos, marcou 377 gols e ganhou 8 troféus ao todo. Um centroavante brilhante que o futebol brasileiro sente saudade, um monstro de goleador, jogador decisivo que marcava de todos os jeitos. Esse foi o grande Careca. A quem assistiu até aqui eu só tenho a agradecer e dizer para se inscrever no canal. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!